os primeiros assuntos para a nossa conversa com o diretor-presidente do Instituto de Pesquisas Fractal, Celso Grise. O comentarista Jorge Vidor participa dessa entrevista. Celso, boa noite. Investimento direto estrangeiro caindo por aqui no Brasil, mas quem ainda quiser entrar e botar dinheiro no Brasil, onde é que se aconselha? Bem, os investimentos diretos no Brasil realmente têm caído, mas têm se mantido num nível até surpreendente para o tamanho da crise que nós vivemos. Claro, os setores que estão em expansão hoje, ou que são setores ativos da economia brasileira, estão ligados, sobretudo, à petroquímica, ligados a esta área da indústria farmacêutica, alguma coisa no agronegócio, sobretudo quando os preços dos commodities reagem mais fortemente. É o caso, por exemplo, dos biocombustíveis, não é? E de derivados desses produtos, produção de soja, enfim. Ainda há um espaço razoavelmente interessante para o capital estrangeiro em alguns setores e também na infraestrutura brasileira. Celso, o chefe do Departamento Econômico do Banco Central, quando deu essa entrevista detalhando os números do mês de março das contas externas, ele teve que justificar porque houve uma frustração do número previsto pelo próprio Banco Central para o mês, né? Eles previam um resultado melhor, um pouquinho melhor, né, tanto no investimento direto quanto nas transações correntes. E ele chamou a atenção o seguinte, que teve duas operações específicas. Uma foi a saída de um investimento do Citigroup, ele não identificou, mas a gente percebeu, daquela Redcar. O Citigroup vendeu sua participação na Redcar. O segundo foi a saída da Repsol do Brasil, que vendeu a sua rede de postos de combustíveis, enfim, e mais uma empresa que saiu. E agora, essa semana, nós tivemos aí o anúncio de que o IBS está vendendo o Pactual para os antigos donos do Pactual, né? Ele volta a ser um banco nacional. Então eu te pergunto, nessa crise também, a gente não está tendo uma certa oportunidade de recomprar ou comprar ativos de empresas estrangeiras aqui por um preço bom? Também isto é verdade. Eu acho que existe dois aspectos a serem analisados. Primeiro, essa entrada de capital estrangeiro no Brasil, sobretudo esse que entrou na Bolsa, que levou a nossa Bolsa aí ao patamar de 44 mil pontos. Isto mostra claramente que a percepção de risco do investidor estrangeiro em relação ao seu país de origem já é menor e que, portanto, ele estaria disposto a colocar dinheiro em países emergentes com rentabilidade maior. Esse é o primeiro aspecto positivo. O segundo aspecto é efetivamente esse que você aborda. Nós temos a possibilidade de recomprar uma série de ativos que nós vendemos a muito bom preços, por preços muito vantajosos neste momento. Se bem que ao comprar tão barato, nós estamos assumindo o risco desse negócio. O UBS, como é de conhecimento público, se desposicionou no mundo todo em operações complicadas e que acabaram, inclusive, obrigando a própria alta direção do UBS a fazer acordos na justiça, reconhecer erros. E isso deixou numa situação muito difícil no Brasil, porque ele administra fortunas, ele administra, na verdade, grandes carteiras, grandes patrimônios. E a credibilidade dele acabou ruindo. A entrada da volta desse sócio brasileiro, tido e reconhecido como um expert no assunto, poderá trazer a credibilidade que ele necessita para uma recuperação, e eu não tenho a menor dúvida de que isso acontecerá. Celso, você chamou a atenção que também tem um lado inverso. Por exemplo, tivemos uma operação de compra de um grande laboratório nacional de medicamentos genéricos, né, para uma multinacional. Na área farmacêutica está acontecendo o inverso, né? Sim. E principalmente no ramo farmacêutico, não é, Vidor? Nós temos um investimento em pesquisa e desenvolvimento que é muito difícil de ser bancado ou de ser assumido pelo capital nacional. Nós precisamos ou nos associar ou de alguma forma dividir o risco, recorrendo aos centros de pesquisa situados basicamente nos Estados Unidos, na Alemanha e muito fortemente na Suíça. Este é um jogo caro. Você sabe que o pipeline para lançamento de um produto passa por 11 anos. Ele leva mais ou menos, em média, 11 anos até obter todo o reconhecimento que precisa para se transformar num produto de mercado.
Então, o laboratório brasileiro, quando ele faz uma opção para segmentos mais especializados, ele perde realmente a competitividade e o destino mais razoável é que ele venha a ser adquirido ou venha a se associar com capitais estrangeiros. E nós voltamos a falar com o diretor-presidente do Instituto de Pesquisas Fractal, Celso Grise. Celso, e a nossa demanda interna? Até onde ela é um diferencial aqui na economia brasileira? Ela é um diferencial forte na economia brasileira. De fato, nós estamos muito ligados à eficácia da política anticíclica do governo. Mas certamente é a demanda interna quem vai nos dar um grande fôlego para alcançar resultados melhores do que esse previsto pelo FMI. Ok, então muito obrigada. Nós conversamos com o Celso Grise. No final dessa edição do Conta Corrente a gente volta a conversar. E a Agência Nacional de Aviação Civil, essa edição fica por aqui. Antes de encerrar, Celso, um tema, uma palavra. Bem, o tema é retomada. A palavra é esperança. Obrigada. E no Dia da Terra nós nos despedimos com as imagens do Fogão Fernandina no arquipélago de Galápagos em erupção. De novo, depois de 4 anos, um belo espetáculo da natureza.